bem. Já está gravando? Eles lá disseram assim, ele não quer comprar um novo, eu vou detonar por aqui. Vocês acham, olha, tomografia, aparelho de tomografia quando anda quebrado, aí você acha que a central lá que mensura tudo, eles não mandam mensagem? Ih, eu vivi no meio desse povo aí, os técnicos lá dentro, tudo que está acontecendo aqui no INCA agora, que está acontecendo, estou mexendo aqui, a central lá sabe aonde eu estou mexendo. Tanto aqui no Brasil, quanto lá os fabricantes, ou israelense, ou inglês, ou holandês, ou americano. Sabe? Tudo, mensura tudo. A nossa vida é toda mensurada. Acredita quem quiser, né? Bom, então alguém sabe que meu telefone se arrebentou. Alguém que estava com raiva de mim falou, vamos quebrar esse telefone. Pois, alguém podia quebrar o dono também. Vamos quebrar o dono. telefone novo. Comprei. Era para receber sábado e não chegou. Até agora, deve chegar amanhã. Bom, vamos para a prece. Quem vai fazer a prece hoje? Tem que falar nisso, lembrando, tem que a dona Ana Maria, né? Então vamos. Para fazer? É fácil, não tem problema não. Então eu vou. O nome da. Ana Maria Pereira da Silva, né? Ana Maria Pereira da Silva. Eu gravei o nome da dona aí. E vamos continuar pedindo para o Zé Roberto, que ele também não está legal ainda, tá? Está com problema de depressão, não deve ser, né? Então, eu vou ler aqui, a prece vai ser lida hoje. Tá. No Evangelho segundo o Espiritismo, vou pedir para a nossa irmã, recém-desencarnada. É natural todos nós entrarmos no estado de confusão, bem como o nosso irmão Zé Roberto. Acreditamos que seja um problema depressivo, acreditamos, opinião pessoal. Que os bons espíritos possam visitar o seu lar, envolvê-lo com carinho, e que o trabalho da sua vida nas lidas espíritas possam ser a ferramenta para que os bons espíritos encontrem meio para ajudá-lo a atravessar esses momentos. Senhor, que a tua misericórdia se estenda sobre nossos irmãos. A nossa irmã, Ana Maria, acabou de deixar a terra, que é a vestimenta física. Que a tua misericórdia e a tua luz possa envolvê-la. Bem como nosso irmão Zé Roberto. Tira, Senhor, as vendas dos seus olhos, as trevas da ignorância. Abre-os, e que possa ouvir-nos. Sabemos que através do fluido cósmico universal, nossos pensamentos, as nossas palavras transitam. Que os bons espíritos cerquem-se de nós todos. Senhor, ainda nós todos somos indignos. Ousamos, sim, com todo o amor, o melhor sentimento nesse instante, implorar a tua misericórdia, indulgência para os nossos irmãos, não só ela, mas como vários outros, em que situação, em que estado em que se encontram, acabaram de deixar a vestimenta física, hoje, nesse horário, nesse instante, nos hospitais, na via pública, por armas brancas ou não, fugindo pela porta do suicídio. Faze, Senhor, que o seu regresso seja a do filho ou do filho pródigo. Ajudai-os a esquecer, Senhor, as faltas que porventura cometeram. Sei que é imutável a tua justiça. Sim, nós sabemos. No seu imenso amor, nós suplicamos a envolver a todos aqueles cujo seu nome foi anunciado. E aqueles que passam pela nossa cabeça, os recém-desencarnados, que foram nossos parentes, os nossos amores de nossas vidas, que conviveram conosco de longo período, seja quem for. Graças a Deus.
Que as bênçãos se façam no coração de todos nós, agora e sempre. Vamos por aberto o estudo da noite, e que as almas amigas possam influenciar-nos e ajudar a inúmeros irmãozinhos desencarnados que porventura estiverem ligados a nós, estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, possam esclarecer-se acerca dessa verdade maior, que é o Evangelho do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, nosso estudo, boa noite, Consuelo. O nosso estudo de hoje é Boa o noite, Evangelho. Elisa. Boa noite. Nosso estudo hoje é o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos no capítulo 17, no item 7, né? Instruções dos Espíritos. Ficou alguma coisa para ler? Não, né, Elisa? Nós lemos a página do Leon Denis, né? TV, né? É só isso mesmo, né? Beleza? Será que não está ouvindo a gente? Não sei, deixa eu falar aqui. Elisa, desbloqueia aí o seu microfone. Tá. Você ouviu o Afrânio? Ouvi. Tá. Pensamento e Vida foi do Livro dos Espíritos, não foi? Foi. Foi, que eu fiquei Tá. procurando Tá aqui, não quarta-feira. achei. Não, é quarta-feira, então é isso Eu só mesmo. não Pensamento lembro, e eu Vida. não lembro qual é a página. Só para mim me lembrar que a página é da vontade. É logo no início, Vontade. pensamento e Vida. Tá, É, vontade. isso mesmo, tá. Bom, Não, então vamos aí lá, depois eu Elisa. ponho Vamos lá. ler. Nós já lemos bastante o dever, mas vamos ler mais um pouquinho que nós não aprendemos. O Leon Denis falou tanta poesia, tão bonito o negócio, mas não adiantou muito. Vamos ver se agora a gente aprende mais um pouquinho. Sei lá. Bem que eu vi que a Consuelo ficou se esforçando para aprender, estudando o tempo todo, mas Tentei colocar lá em ação, mas foi difícil. quando fala para mim o dever, eu só me lembro das contas a pagar, não é o dever. Dever de pagar conta. Dever de pagar. Tá, a gente vai começar do princípio, por uma questão de No ordem, que a início, gente já estava no segundo parágrafo. Aí vou começar do primeiro. Começa de novo, nós vamos mais ler Tá. mesmo hoje, aqui, esse aqui. Vamos lá. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Seres Perfeitos. Nós estamos nas instruções dos Espíritos, o dever, item 7. O dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesma primeiro, e em seguida para com os outros. O dever é a lei da vida. Com ele, reparamos nas mais íntimas particularidades, como nos atos mais elevados. Quero aqui falar apenas do dever moral e não do dever que as profissões. Essa questão das mais ínfimas particularidades, é porque quando a gente está tão preocupado com o dever, né, que as obrigações do dia a dia, né, a profissional, a social, etc., e foi o que o Leon Denis trabalhou bastante naquela página, sobre o dever moral. E aqui também vai trabalhar agora sobre isso, né? Vamos lá? Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de cumprir-se, por se achar em antagonismo com as atrações do interesse e do coração. Não tem testemunhas às suas vitórias e não estão sujeitas à repressão suas derrotas. O dever íntimo do homem fica entregue ao seu livre-arbítrio. O aguilhão da consciência, guardião da probidade interior, o
adverte e sustenta, mas muitas vezes mostra-se impotente diante dos sofismas da paixão. Eu Realmente gostei muito dessa, observado, gostei muito dessa palavra, sofismas, né? A gente vê, né, na filosofia o que é sofismar. É quando tá, né, os filósofos, né, se encontram e querem conversar sobre algo que é considerado verdade. E o sofisma é isso, cria-se assim, uma situação para que, né, derrube aquela verdade. Né? E aqui está falando sofismas da paixão. A paixão cria situações que derrubam, né, a realidade. Né? A paixão é o excesso, né? Como diz a Joana, né, o amor que adoeceu, né? Quer dizer, porque ela sofisma muito, ela trabalha muito em cima da gente. E ele usa aí, né, o dever se torna impotente diante de tantas situações que as paixões nos criam, né? Quer dizer, aqueles que ainda se compraz nisso, né? Que ainda está dentro desse esquema aí, né? Acho que aqui no grupo ninguém está nessa não, tá? Desculpe, tá? não. Vamos lá? Bom, quem quiser falar, Jorge, o Consuelo, ou Elisa, pode falar. Eu vou dar um chute aí. Eu vou falar, nós achamos às vezes que a gente está bem, né? Nas práticas, nos exercícios práticos. Estávamos vendo aí nos bastidores não, como é que é o nome aqui? É isso mesmo, da obsessão. Então tem os trabalhos nas instituições e também ajuntando o capítulo 13, que fala de caridade, porque Caritas fala de caridade, tem Irmã Rosário e outros espíritos. E muitos de nós falamos da benevolência, beneficência. Aí o pessoal diz que beneficência não ajuda, mas nem tanto. E fala do BIP, beneficência, Indulgência. benevolência, indulgência e perdão das ofensas. Isso, Então, nós todos, tem uma página lá do Irmão X que ele fala do BTC. O que é isso? É o pessoal no trato de boa conversa, né? Enfim, o pessoal escuta e sabe da tarefa. E às vezes nós falamos muito. Falamos, mas na hora da prática, que é o dever, que é o exercício, procurarmos ser mais pragmático, fica aonde fica? No exercício, por exemplo, os espíritos não orientam, eu não tenho, como eu vou fazer caridade? Eu não tenho dinheiro. Ora, carambas. Nesses 13 aí, ela coloca, se você não consegue, você tem um pensamento, você não pensa? O que nós acabamos agora na hora da prece? Nós nos desprovimos, vamos dizer assim, do nosso trabalho pessoal aqui, não é? Fizemos a nossa parte. Não é relevante, mas é algo modesto. Espero que o nosso, né, nós, não estou aqui apontando se eu tenho desequilíbrio, se o Afran tem desequilíbrio, se Elisa tem desequilíbrio, se Consuela tem desequilíbrio, enfim. Não. Nós unidos em pensamento nesse momento. E isso é um dever nosso, nós somos conscientes disso, esse é o dever. E isso vem o quê? De encontro a nós. E veja bem que o Lázaro aqui está se associando à tarefa, né, material, que é uma obrigação nossa, não dever nosso, é chegar às 7 horas, 15 minutos de tolerância. Pois é, então, tirando isso à parte, aí, em relação a o nosso trabalho, porque se é uma campanha do quilo, 1 quilo não vai fazer diferença para muitas pessoas, não vai. Para outras vai fazer. Então, esse é o trabalho. E isso é uma janela. Senhor, quando foi que te vimos nu, não te vestimos? Quando foi que te vimos com fome, com sede? Enfim, não é?
Mas ele disse, ó, se fizeste a um desses pequeninos, é a mim que estás fazendo. Não é isso que está escrito no Evangelho? Então, a benevolência, eu confundo, né? A benevolência material, né? Será isso mesmo? A gente assistia lá com a Campanha do Cristo, a palavra está certa, enrola as duas, né? Sendo feito com amor, com carinho, quem focaliza isso para a gente é um espírito de alta relevância, que é sacrificado em Roma, é Caritas. Está lá nesse capítulo. Eu li isso hoje. Eu falei assim, não, eu vou ter que marcar isso aqui. Independente da beneficência, da indulgência e do perdão das ofensas. Também tem seu valor. Porque senão ela não falaria, né? Lá aí no Evangelho em relação a essa situação. E isso aqui também os espíritos não colocaria isso para a gente. Ele diz, então vou finalizar. O dever íntimo do homem fica entregue ao seu arbítrio. O sim ou não, óbvio, é nosso. Se eu desejo realmente que eu tenha amparo, eu tenho que fazer. É lei. Ponto. Parei. Falei muito, não falo mais. É isso aí. O dever está por aí mesmo. Né? Vamos lá, Elisa. Vamos lá. Realmente observado, dever do coração eleva o homem. Como determiná-lo, porém, com exatidão? Onde começa ele? Onde termina? O dever principia para cada um de vós, exatamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. Acaba no limite em que não desejais que ninguém transponha com relação a vós. Se transpõe aí é que ninguém fica aborrecido com a gente. Mais ou menos nesse sentido aí, tá? Então, tá aqui onde ele começa, onde ele acaba. Né? Tem muito a ver realmente. Por exemplo, se a gente vai, né, conversar com uma pessoa, vai entrar aí agora a indulgência, né? Olha só. Tá? Às vezes a pessoa está muito errada e tal, a gente tem que saber como chegar. Né? Como fala aqui, principia. E parar no ponto onde vai ameaçar, né, a felicidade, vai balançar aquela pessoa. Tem que ser um negócio bem, né, estudado, trabalhado. Né? E acaba também desse limite, porque se eu chego para a pessoa e falo de uma vez só isso, o que é que vai acontecer? Né? Vai haver a relação vai ficar muito abalada. É interessante aqui que o dever aqui está falando muito do dever aqui em relação ao próximo, né? Em relação ao próximo. Aqui já deve ter, né? Da moral. Bom, vamos lá. Podemos? Deus criou todos os homens iguais para a dor. Pequenos ou grandes, ignorantes ou instruídos, sofrem todos pelas mesmas causas, a fim de que cada um julgue em sã consciência o mal que pode fazer. Com relação ao bem, infinitamente vários. Com relação ao bem, infinitamente vários das suas expressões, não é o mesmo critério. A igualdade em face da dor, uma sublime providência de Deus, que quer que todos os seus filhos, instruídos pela experiência comum, não pratiquem o mal, alegando ignorância de seus efeitos. Então, quem já conhece, né, cria aí essa palavra, o dever. Se já passou pelo mal, já fez o mal, aprendeu com o mal, hoje já não pode, desculpa, não deve repetir, né? Deve. Então, Não, eu estava falando, não pode não deve, né? Porque não deve, pode, desculpa, não deve. Não deve, porque, né, errar é humano, errar duas vezes, um ditado popular fala que é o quê?
burrice, né? O ditado popular tem razão. Né? O pior é que a gente erra não uma nem duas vezes, não. Então deixa para lá. Ai. E o Kardec, ele colocou, ou seja, se for o Kardec, eu não sei, mas a impressão, lá o editor, ele colocou até em itálico, assim, a letra um pouco mais tangenciada à direita, para destacar essa frase aí, não é parágrafo, né? O artigo, isso deve ter sido o Kardec mesmo que colocou, né, para aquele, como é, o Didier, né? Na hora da impressão, colocar esse aqui para a pessoa observar bem se está escrito aqui. Bem. Porque o ditado todos conhecem, né? Então fala, já que você já errado 2 vezes, presta atenção nisso aqui, pelo amor de Deus. Não erra a 3ª vez, né? Não é pouca, 2 é muito, 3 é demais. O dever é o resumo prático de todas as especulações morais. É uma bravura da alma que enfrenta as angústias da luta. É austero e brando, pronto a dobrar-se às mais diversas complicações. Conserva-se inflexível diante das suas tentações. O homem cumpre o seu dever, ama a Deus mais do que as criaturas e ama as criaturas mais do que a si mesmo. É um tempo juiz e escravo em causa própria. Mole, né? Realmente ele fala que é austero e brando. Por quê? Quando a gente quer fazer e sabe que, né, o dever, né, nós temos a consciência que não devemos, é austeridade. Né? Pô, não. Mas quando a gente já alcançou um nível legal, é brando. A gente vai ver nos livros espíritas aí, vai ver naqueles espíritos mais elevados, né? Estevão mesmo, né? Como é que o Estevão se colocou perante, né, a vida? Né? Sempre na condição de atender os outros, ajudar, né? Ser tolerante, ser atencioso. Então, para ele, o dever era brando. Já o Saulo, não, o dever para ele era austero. Né? Ele já se impunha. Era tanta paixão, olha a paixão, o sofisma da paixão, pelas leis, que ele extrapolava. Era o excesso da paixão. Então a gente vê aqui essa questão, né? Para uns é mole, para outros é complicado. Mas é o que fala aqui, né? Conserva-se o dever, né? Conserva-se inflexível diante das suas tentações. Nós é que vamos tomar o famoso livre-arbítrio da decisão. Ele é inflexível. A nossa consciência vai apitar que nem o tal apito aí o tempo todo. Não faça, não faça. E a gente, infelizmente, às vezes faz. Né? Você falou do Estevão. Esse apito aí deve ser o amigo da Elisa, lá na rua. Né? Ele passa lá. Pedindo uma caixinha de carnaval. De Natal? Já? Não, é de carnaval. Olha só, já que você falou no Estevão, ele amava mais, quer dizer, ele amava mais a Deus. Você vê o exemplo a gente vai lendo, a gente vai mergulhando na vida, igual Alcione, né? Alcione, o respeito venerado, quer dizer, venerando dela para com o Criador, e ama as pessoas mais do que a si mesmo. Ela sabia que aonde ela trabalhava era o pai dela, ela nunca reclamou. E a dona, a lavadeira lá faltou, lembra dessa? A lavadeira faltou. Aí a dona que tinha bronca dela, acho que era não era muito simpática ela, a madrasta, vamos dizer assim, disse: "Ô, senhor, vai lavar roupa, não precisa tomar conta de mim não, vai lavar roupa." E ela foi de bom alvitre, é a filha que falou com o pai. E aquelas roupas grandonas, né?
lava a roupa todo dia, tinha que bater, igual escravo, aí tinha que bater. Mas deixa-me só explorar só, eu acho muito interessante, amar a criatura mais do que ser brando. Me explica isso, esse dever. Você ser austero e brando ao mesmo tempo. Como é que nós vamos conseguir fazer isso? Você ser austero. Quando a gente fala em austeridade, né, às vezes um não nosso, é um não que não soa bem. E ser brando, às vezes a gente é brando demais, que a gente, né, vamos dizer assim, o outro acha que nós baixamos a crista e multa. Aí quando a gente quer conversar, falar, aí o não nosso, aí começa aquela desavença. Não é difícil para nós ainda? Para mim é. É extremamente difícil. Extremamente difícil, porque nós não gostamos de ouvir não, e as outras pessoas que estão ao nosso redor também não gostam de ouvir não. Elas não gostam de ser repreendidas, nem que a gente diga assim, está errado. A gente precisa observar na prática, no dia a dia, ver só. Quando você fala que alguma coisa que alguém fez está errado, você está vendo aquilo ali é feito de tal jeito, aqui, isso aqui está errado, você não está chamando a atenção. Você está mostrando aquela pessoa, não está legal, faz de novo. Como é que a pessoa fica? É para chamar nossas reflexões, hein? Isso aí é para chamar para a gente refletir. Porque amar a Deus e amar as criaturas mais do que a si mesmo. Nós, filosofando, não é? A doutrina espírita, não é calcada na ciência, na filosofia, na religião. Então a gente está aqui, lendo aqui, que o Lázaro coloca dentro da filosofia, mas com uma realidade de vida que a gente tem que pautar. Que não é mole, não é fácil, não. Só isso para ajudar aí no meu comentário. Me ajudem aí se eu estiver falando errado. Por favor. Vamos lá, tá certo. Vamos lá, Elisa. O dever é o mais belo laurel da razão. Descende desta, como de sua mãe. O homem tem de amar o dever, não que preserve de males a vida, males aos quais a humanidade não pode subtrair, mas porque confere à alma vigor necessário ao seu desenvolvimento. É interessante, né? Que o dever, se a gente for olhar aquela famosa pergunta 614 do Livro dos Espíritos, está ligado a ela, ao conhecimento das leis naturais. Né? Porque quando os Espíritos respondem a Kardec, né? O homem só é infeliz quando dela se afasta. A resposta da pergunta, né? Então, é o dever. É o dever. De novo, coloca Estevão o tempo todo seguindo a lei divina, sem conhecer o Cristo. Né? Só foi conhecer o Cristo depois. Antes de conhecer o Cristo, ele já seguia o Cristo. É interessante, era cristão, né? Digamos assim. Tem muito a ver com isso aí, né? É isso aí, olha, confere à alma o vigor necessário ao desenvolvimento. A gente vê que esses espíritos, a gente vê muitos na literatura espírita, né? Eles foram embora. Foram embora. O próprio Judas, né? A gente vê naquela... um dos livros, Cartas Crônicas, né? Que o Judas é entrevistado. Ele fala, olha, eu já fiz, hoje eu me sinto de minha consciência tranquila, já passei, né, por diversas reencarnações, mas eu fico triste hoje vendo que eu, né, fiz aquilo naquela época na empolgação. Hoje não, os homens com o conhecimento que têm continuam malhando o Cristo. Ele ainda coloca isso lá para o Humberto de Campos, irmão X, não me lembro qual dos dois, né? É o mesmo. Quer dizer, e nós continuamos ainda, né? Desculpa, malhando não, traindo o Cristo. Quem malha-se é o Judas, né? Traindo o Cristo. Vendendo o Cristo, emprestando o Cristo, usando o Cristo. Está lá eu vou ver qual é o livro, são Cartas e Crônicas, né? A entrevista do irmão X com o Judas. Então, a gente vê que ele se corrigiu, utilizou dessa palavrinha dever e foi firme. Né? Sabemos da encarnação de Judas como Joana d'Arc, que também foi firme, né? Foi firme e conseguiu, foram embora.
Vamos lá? Ou alguém quer falar? Então vamos lá. O dever cresce e irradia sobre a mais elevada forma em cada um dos estágios superiores da humanidade. Jamais cessa a obrigação moral da criatura para com Deus. Tem esta de refletir as virtudes do Eterno, que não aceita esboços imperfeitos, porque quer que a beleza da sua obra resplandeça aos seus próprios olhos. Lázaro, Paris, 1863. Paris. Veja bem, ele está falando aqui uma coisa muito interessante, né? Que de acordo com o nível, né, nosso, evolutivo, o dever, quando chega aos espíritos superiores, então, nós não temos nem ideia quais são os deveres deles, mas são imensos. Imensos, né? Principalmente para conosco, pela trabalheira que nós damos a ele, né? E outra coisa que eu achei muito aqui, ó, tem esta de refletir as virtudes do Eterno, que não aceita esboços imperfeitos. Aquela velha história da Bíblia, fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Tá? Então nós temos que refletir Deus, não é isso? Olha só, tá? Tem a ver com isso aí. E nós temos que trabalhar isso dentro de nós, que realmente é a nossa obrigação, digamos assim. A evolução, ela, né, ela chega. Tem uma pergunta também, a 629, se não me engano, que pega todos de roldão. Perfeição É moral. roldão. Né? Que é a moral. É roldão. Lá em todo mundo. Pode demorar, mas vai. Tá? Bom, fala. Eu gostaria, você quer saber qual é o livro? É Crônicas de Além Túmulos, de Humberto de Campos, tá? O Chico Xavier. Crônicas de Além Túmulos. Crônicas de Além, a fonte. Tá lá o Cariote narrando a entrevista, né, com Humberto de Campos. Essa tá na internet, eu baixei agora. Aqui. Essa do Judas, tem a do Dom Pedro II, tem a da Marilyn Monroe. Tem várias entrevistas, tá? Muito legal, né? Bom, nós agora vamos fazer a mesma coisa que nós fizemos semana passada. Nós vamos conversar o item 8 agora. A virtude. Vamos fazer o seguinte, eu coloquei uma paginazinha aí no Zap do grupo de estudos. Jesus, Kardec e nós. Nome da página. Né? Do livro Opinião Espírita. Esse capítulo 4 deve ser o Valdo Vieira. Geralmente o ímpar era o Chico. E o par era o Valdo Vieira, tá? Você já viu aí, Consuelo? Você tem esse livro, Elisa? Já sim. Eu tenho baixado aqui no iPad. O Consuelo, ela está sendo humilde hoje. Ela tem baixado. Você sabe que está lá na estante, está longe, ela não quer ir lá buscar. Está lá na outra sala e tal. Não tem. Apertou o botão, aí disse que estava na outra sala, ela baixou no iPad. Ó, lembra que uma vez eu precisei, foi você que me emprestou. Lembra disso? Seu até branquinho, não é? Escrito Opinião Espírita. Esse mesmo, esse aqui, ó. É a edição mais moderna, né? Você que me emprestou, tá vendo? É a edição mais moderna, é verdade. É que quando existia a Biblioteca Virtual Espírita, eu baixei um monte de livro, entendeu? Agora não tem mais, ele foi processado, eu acho que acabaram com a biblioteca. Mas ainda dá para baixar no Consolador, tem uns outros sites aí que dá para baixar. Bom, então, sim, o Emmanuel, só por coisa também, o Emmanuel no livro Consolador também tem umas 6 ou 8 perguntas sobre o dever. Tá? Eu não quis colocar aqui porque senão estender muito, né? E cada pergunta que o Emmanuel responde é 10, 15 minutos. Daí são as 8 ou 10 perguntas. Imagina que a gente vai ficar aqui 2 semanas só lendo o Consolador. Então deixa ele quieto lá, né?
Então, é do livro Opinião Espírita, Psicografia de Franciscano Xavier, e Valdo Vieira, por vários espíritos, né? Nós vamos ler o 4, Jesus, Kardec e Nós, que se refere ao Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 8. Deixa eu falar uma coisa, Elisa. Toda vez que tiver um livro, Valdo Vieira, Chico Valdo Vieira. Ímpar é Chico Emmanuel. Par é Valdo Vieira e André Luiz. Essa página é do André Luiz, no caso. Luiz. Tá? Vamos lá. Jesus, Kardec e Nós. Se Jesus considerasse a si mesmo puro demais, a ponto de não tolerar o contato das fraquezas humanas, acreditasse que tudo deve correr por conta de Deus, se nos admitisse irremediavelmente perdidos na rebeldia e na delinquência, se condicionasse o desempenho do seu apostolado ao apoio dos homens mais cultos, se guardasse encosto dinheroso e valimento político a fim de realizar sua obra, ou se recusasse diante do sacrifício, de certo não conheceríamos a luz do Evangelho, nos descerra o caminho à emancipação espiritual. Então, se Jesus, né, fala, Jesus nos fala, né, eu venci o mundo. Né, se ele apresenta aqui Jesus, se Jesus considerasse, né, o mundo, que ele está falando aqui, né, não tolerar o contato com as fraquezas humanas, né, se deixasse tudo na mão de Deus, ou seja, o acaso, se admitisse, né, se condicionasse o desempenho do seu apostolado aos homens mais cultos, os políticos, etc., nós não teríamos o Evangelho. Parece, né, um pouco. Isso. Será que a gente não pensa um pouco assim, não? É uma coisa para a gente pensar, né? Se eu tivesse dinheiro, eu ia fazer isso. Se eu pudesse, né? Se eu tivesse... E cada desculpa que nós, às vezes, criamos para uma determinada situação e não concluir fazer o que tem que ser feito, né? É mais ou menos o que o André Luiz está colocando aqui, sobre as considerações de Jesus. Se fossem feitas as nossas considerações bem mundanas, o Evangelho não tinha chegado. É isso? Kardec. Agora vamos falar de Kardec. Alguém quer falar alguma coisa? Vamos Se lá. Allan Kardec superestimasse a elevada posição que lhe era devida na aristocracia da inteligência, colocando honras e títulos merecidos acima das próprias convicções, se permanecesse na expectativa da adesão de personalidade ilustre à mensagem de que se fazia portador, se esperasse cobertura financeira para atirar-se à tarefa, se avaliasse as suas dificuldades de educador com escasso tempo para esposar compromisso, deve ser para esposar compromissos diferentes do magistério, ou se retrocedesse perante as calúnias e injúrias que lhe ençaram a estrada. Não teríamos a codificação da doutrina espírita, que complementa o Evangelho, integrando-nos na responsabilidade de viver. Kardec, né? A elevada posição. Kardec, na época dele, né, o professor, não Kardec, o professor Rivaio, né, ele foi um dos que tiveram a honra de estudar com Pestalozzi, né? Poxa, ele falava vários idiomas. Olha só, ele escreveu livros que eram usados na Faculdade de Paris, até 1960, mais ou menos. Ainda existiam livros, tipo assim, como é que se fala, do idioma, né? Do idioma francês, que ele escreveu, ainda era usado. Ou seja, coisa de
60 anos atrás que pararam de usar. Poxa, ele escreveu esses livros em 1840, 1850. Então, os livros ficaram em uso por mais de 100 anos. Quer dizer, tinha um nome, né? Mas ele colocou isso tudo, né, abaixo das convicções. Kardec era, por demais, justo. Ele havia na Suíça, na época que ele foi estudar lá, um problema muito sério, que era essa guerra religiosa, católico e protestante. Ele era católico, mas ele não entendia o porquê desse problema, dessas guerras, né? Porque dentro da concepção dele de justo, todo mundo era cristão, todo mundo estava ali para amar um ao outro, dentro das bases cristãs que ele pensava. Veja bem, ele até então não tinha nada a ver com religião, era ele, a inteligência, né? Vamos lá. Ele não esperou ninguém importante para personalidades ilustres, ninguém importante para ajudá-lo. E aí, agora tem o que mais interessa aqui, se esperasse cobertura financeira para tirar essa tarefa. Na revista, quando Kardec quis lançar a revista Espírita, eu não sei se está no Obras Póstumas, acho que está no Obras Póstumas. Alguém ofereceu dinheiro a Kardec para lançar, porque Kardec naquele momento estava meio, né, sem a grana para lançar, isso não era a revista Espírita, era Jornal de Estudos Psicológicos, né? Para lançar aquele jornal mensal que ele pretendia, né? E ele recorreu aos espíritos. Ele balançou, estava querendo, sabia que aquilo ia dar frutos, né? E os espíritos falaram que era melhor ele aguardar um pouco. E realmente ele consegue. Ele falou os motivos que ele deveria aguardar, até por não se prender. Ou seja, como ele era muito livre nas suas ideias, né? Nos seus ideais, ele não se prenderia a ninguém, né, nessa aceitação do dinheiro. Então, ele não aceitou e conseguiu fazer o Jornal de Estudos Psicológicos sem o dinheiro de ninguém, né? E aqui, as dificuldades de educador. Ele tinha dificuldade financeira e dificuldade também do ensino, né? Outra coisa aqui, se ele retroceder perante as calúnias, Kardec foi muito criticado. Temos um irmãozinho nosso dentro da doutrina espírita aí, que na época foi um dos grandes médios, né? D. Home. Já ouviram falar? Daniel Douglas Home. Ele fazia levitação. Ele saía de uma janela e entrava pela outra, de uma casa, né? Era uma coisa impressionante. Ele era um escocês que casou até com uma filha do czar, né? Morava nos Estados Unidos e fazia essas apresentações. Até o D.D. que Kardec tanto elogiou, criticou Kardec, né? Hoje ele está nas fileiras espíritas. Alguém, por acaso, sabe quem é? De volta. É uma das condições da Joana de Ângeles para ele foi essa. Você nunca dê a sua opinião pessoal. No dia que você der a sua opinião pessoal, nós te abandonaremos. A sua opinião é a doutrina espírita. A sua voz tem que ser a voz da doutrina. Né? E a gente vê que Kardec não teve uma vida fácil. Foi uma vida difícil, principalmente os últimos 14 anos, onde ele abraça a doutrina e codifica. Mas ele não retrocedeu, não encarou tudo. E graças a ele estamos nós aqui conversando hoje. Uma noite, segunda-feira, 8h16, né, falando sobre o Cristo, sobre o trabalho dele. Agora vamos para aquele famoso elo da corrente. Vai falar sobre nós. Aqui é a paginazinha. É o famoso elo da corrente. Alguém quer comentar alguma coisa aí, gente? Então vamos lá, Alice. Refletindo em Jesus e Kardec, ficamos sem compreender a nossa inconsequência, quando nos declaramos demasiadamente
virtuosos, ocupados, instruídos, tímidos, incapazes ou desiludidos para atender às obrigações que nos cabem na doutrina espírita. Olha, Isso porque eles, o mestre, o apóstolo da renovação humana, passaram entre os homens sofrendo dilacerações e exemplificando o bem por amor à verdade, quando nós, consciências endividadas, fugimos de aprender e servir em proveito próprio, indiscutivelmente. Estaremos sem perceber sob a hipnose da obsessão oculta, carregando equilíbrio por fora e loucura por dentro. prefiro não comentar. Nós estamos lendo hein? Nós estamos lendo o livro No Mundo Maior, né? Carregando equilíbrio por fora, loucura por dentro. É isso? Aí o André Luiz coloca aqui, né, que nós somos virtuosos, ocupados, instruídos, tímidos. E nós utilizamos muito aquela pergunta do Livro dos Espíritos, que eu não me lembro bem, é 900 e alguma coisa. 907, 900, não, ali é paixão. Bom, depois eu me lembro da pergunta. Quando pergunta, né, quando nos fala, né, por que o mal faz tanto barulho, né, e os Espíritos respondem, porque o bem é tímido. E de repente nós nos aproveitamos dessa pergunta para continuarmos tímidos. Só que, cadê o bem? Não é isso? Cadê o bem? O bem é tímido, o mal é barulhento. Mas cadê o bem quando a gente usa a resposta? Né? Então, procurando a pergunta aqui, mas não estou achando não. Quem quiser comentar alguma coisa, por favor, comente. Aqui ela vai de encontro. Não consegui achar não. A pergunta do bem e do mal. Consegui ver essa questão do bem é tímido e do mal. Outra hora eu vejo aqui. Né? Não está próximo a 629, não? Bem ou mal? Pode ser. Né? Eu falei aqui porque eu fui na. Qual é a pergunta que você achou aí? Não, eu não olhei, não. Não está próximo. O bem e o mal não está próximo aí a 629, 600 e pouco. Não, tá, mas não é ali não. Não é essa essa aqui. que você... Não, eu estava lendo aqui da perfeição moral, né? E eu pensei que fosse da perfeição moral, mas não é. Bom, vamos deixar, então. Vou só dar mais uma olhadinha aqui, mas eu acho que não é aqui, não. No Evangelho tem questão do bem e do mal. Ô, Afrânio, Hum. seria 894? Oi? 894? 800 e... 9. Ou 632 ou 894? 894 pode ser 894. Não, 894 é espontâneo. A 634 você falou? 632 ou 646? 632. Não. Não. 646?
Não, não, quando fala que o bem é tímido, né? Que o mal é barulhento. Bem, adoração prática com instância na prática do bem. Se coloca aí no telefone e acha, o bem é tímido. Mal. Que aí tem Bem, mal e bem. bem é tímido. Tem Não, só falar, 511. o bem é tímido. Hein? Tem Qual o número? 511. 932. 932. Eu fui lá perto, mas não achei. 932. Está aqui na. Né? Eu ia chegar lá. Tem 511, 630, 780 e 932. Aqui, achei. Vocês falaram, eu achei. E aqui porque eu estava procurando na página, mas lá atrás. Mas está certo. Lê aí, Elisa. 932. É essa mesmo. Porque no mundo tão a miúde a influência dos maus sobrepuja dos bons, por fraqueza destes. Os maus são intrigantes e audaciosos. Bons são tímidos. Quando estes o quiserem, preponderarão. Isso aí. Né? E nós temos vários exemplos aí que realmente conseguiram passar, né? Foram embora. O Gandhi, Chico Xavier, aqueles exemplos de sempre, né? Maria Teresa de Calcutá, Irmã Dulce e vários outros aí que também foram bons, né? E conseguiram passar. Só que a gente lê essa pergunta e fala, eu sou tão bom também, né? Mas eu sou tímido. E é o que a página ali está falando, né? Sobre essa questão nossa, dessa timidez, discussão, etc. Mas o trabalho mesmo que é legal, e quando aperta, né, a gente não tem essa coragem. Não vamos falar de novo, vamos falar de Jesus nem Kardec, vamos falar de novo de Estevão. Foi para as galés, foi abandonado num barco doente, né? Até que foi bom que o normal era matá-lo, né? Mas ainda conseguiu. E aí por diante. Né? Nós ainda não estamos assim fortes o suficiente para, né, aguentar esses, entre aspas, sacrifícios. Né? Entra aí de novo o dever. Né? A gente já conhece, deveria aguentar essa barra. Bom, vamos ler a página, a voltar para o Evangelho, Elisa? A gente ainda tem 6 minutos. Não. Então vamos lá. Item 8, a virtude. A virtude, no mais alto grau, é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem um homem de bem. Ser bom, caritativo, laborioso, sóbrio, modesto, são qualidades do homem virtuoso. Infelizmente, quase sempre as acompanha pequenas enfermidades morais que as desornam e atenuam. Não é virtuoso aquele que faz ostentação da sua virtude, pois que lhe falta a qualidade principal, a modéstia, e tem um vício que mais se lhe opõe, o orgulho. A virtude, verdadeiramente digna desse nome, não gosta de estadiar-se. Adivinham-na. Ela, porém, se oculta na obscuridade e foge à admiração das massas. Vicente de Paulo era virtuoso. Eram virtuosos o digno Curadares e muitos outros quase desconhecidos do mundo, mas conhecidos de Deus. Todos esses homens de bem ignoravam que fossem virtuosos. Deixavam-se ir ao sabor de suas santas inspirações e praticavam o bem com desinteresse completo e inteiro esquecimento de si mesmo. Eu achei interessante lá em cima, né? Infelizmente, quase sempre as acompanham pequenas enfermidades morais. Aí a gente vamos nos lembrar, nós já falamos aqui, do livro Jorge Costa do Neves, O Sexo e Destino. Né? O homem foi
advogado aqui na Terra, e ele trabalhava nessa área de casamento, né? Na época do desquite, não havia divórcio. Desencarnou, aproveitaram ele lá, né? E durante 40 anos consecutivos ele trabalhou nessa área no plano espiritual, atendendo os encarnados. E ele vai acontecer um fato com ele, né? Que ele vai descobrir que a filha é doente, ele foi ajudar a filha, descobriu que o genro era um tremendo garanhão, safado e tal. E ali aí é que ele fala, ele vai falar isso depois, né? Ele se desequilibra, dá até um soco no cara, que logicamente ele espírito, o cara sentiu, não foi a potência do soco, foi a potência do ódio que foi despejado nas vibrações daquele soco. Isso que o cara até balançou. E depois ele se arrepende e fala, né? Que essa questão, ele se achava já num nível, né? Num nível de virtudes, né? Cumpridor de seus deveres, já se achava nesse nível. Só quando vem a prova, esse que é o nosso grande problema. As provas nos procuram o nosso lado, que já está, né, certinho, equilibrado, não. As provas procuram o nosso lado que nós precisamos melhorar. É o lado do desequilíbrio, o lado das paixões, o lado das nossas dificuldades. As provas vêm ali. E aí aquele que se parece, às vezes, virtuoso, se perde. Fala aqui, né? Que as desornam e atenuam. Ou seja, as virtudes. Quer dizer, nós, né, quando somos colocados em provas fortes, aí que está o momento da gente colocar também em prática tudo isso que a gente está aprendendo. E é o que o Neves falou. 40 anos no plano espiritual trabalhando, chega na hora da prova falhar, infelizmente tem muito de nós nisso aí, né? Tem muito de nós nisso aí. A gente tem vários exemplos, né? Tem o André Luiz, por exemplo, ele levou um tempinho para poder ir lá ver a dona Zélia. Quando ele chegou lá, ele queria recuou e tal, tudo mais, mas depois ele refletiu. Quase virou obsessor. É inteligente o suficiente. Olha a cultura aí como favorece, né? Para a gente desenvolver depois o outro lado, o lado do sentimento. No livro Libertação, você imagina se o Gúbio, acho que é Gúbio, né? Que a Matilde era filha do coração, não é? Matilde não, Margarida. Margarida. Eu acho que ela foi também, eu não sei que ela tem, qual é a ligação dela com a dona Matilde, a mãe do Gregório. Você vê, se ela estava bem mais acima, se o desequilíbrio dela fosse tanto ali, como é que ela iria conseguir atendê-los? Fica aí para nós, né? Aí pensar que os espíritos, eles têm, vamos dizer assim, caráter, né? Esses que nós estamos citando aí, esses instrutores têm caráter. Porque eles sabem que estão ali, mas vão vir para cá. Porque lá é um aprendizado, é um exercício. E aqui é que nós vamos consolidar essa prática aí do outro lado da vida. Onde muitas pessoas desinformadas, aí eu vejo isso. Né? O André Luiz já é um espírito, eu acho que não, na minha opinião. Ele é esclarecido. Mas não, ele deve, se estar encarnado, ele vai ter ainda que acertar alguma coisa. Pelo conhecimento que ele adquiriu e exercendo aqui, ele vai cobrir a multidão de pecados do erro que ele cometeu quando médico. Né? Aí, né, a vida que vai empurrando a gente para frente, os nossos atos, é aqui, no físico. É o físico que faz a diferença. Desculpa aí, Bruno. Não, isso mesmo. Tinha uma perguntinha do Livro dos Espíritos aqui para ler sobre esse caso, mas ela é um pouquinho grande. A gente deixa para ler aí anotado para a semana que vem. A gente lê no início do estudo, a 895. 895.
tem muito a ver com isso que nós falamos, principalmente... Oi? Vou anotar aqui. Não entendi, Elisa. Vai anotar. Vou anotar aqui. Tá, vou anotar aí. Pois é, semana que vem a gente lê ela, porque tem muito a ver com essa questão da gente, né? Pensar que já é virtuoso, pensar que está tudo bem, né? E quando entra, a resposta é o interesse pessoal, ou seja, quando entra algo que nos toca, geralmente é isso mesmo, né? A prova maior é essa, aí a gente nem sempre está bem. O André Luiz balançou. Clarencio, né, que deu a força quando falou, lembrai-vos daquilo que Jesus nos disse, né, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, Foi onde ele balançou, ficou um bom tempo ainda pensando e chamou a Narcisa. E realmente foi um ano de curso para ele, né, para conhecer... Qual era o nome dele mesmo, Elisa? Era italiano, hein? O novo marido da Zélia, o italiano, Não era Ernesto? Hein? Não era Ernesto? Ernestinho. É o seu Ernestinho. Ernestinho. Viu como ela sabe? Falava, o Ernestinho não vai aguentar isso. Mais alguma... Não esqueci. Vamos encerrar. O Ernesto é encarnado.